E foi possível perceber que a minha presença lhe atrapalhava, pois algumas vezes tentou afastar Leto para o lado. Perguntou-me com ironia na voz: Seus filhos de Leto vão para a Tchecoslováquia? Ao que eu entendi que sim, no caminho de volta, depois já não falou mais nada. Aqui tem um documento, né, da STB, que eu não estou mostrando, que está aqui no livro, né, que é um jornal, né, uma notícia. Embaixada da União Soviética não comenta denúncias sobre 11 espiões no Brasil. Abre aspas. Isso é tudo quanto a esse estranho incidente, escreveu o capitão Moldin. Em seguida, descreveu que dera de presente a Leto no Natal um conjunto de caneta tinteiro e lápis da marca Parker, no valor de 40 mil cruzeiros, e 12 garrafas de uísque dos estoques da Residentura. E voltou ao caso soviético. Abre aspas. É intrigante o interesse dos amigos, os soviéticos, quanto à pessoa de Leto. Já antes, em Brasília, o secretário da embaixada, L. Romanov, encontrava-se intensamente com ele, fecha aspas. A título de esclarecimentos, conseguimos descobrir que o secretário da embaixada soviética, Elatontsev, é autor de 7 brochuras editadas em Moscou entre os anos de 1969 a 1971, sob o título de, abre aspas, Situação das atividades operacionais de rede de agentes no Brasil, fecha aspas. Os diferentes cadernos desta edição estão dedicados a diferentes questões. O primeiro chama-se, abre aspas, a importância do país para o serviço de inteligência, fecha aspas. E o sétimo, abre aspas, condições para as atividades do serviço de inteligência na capital e grandes cidades, fecha aspas. Assim, ou ele era um diplomata, entusiasta e apreciador de assuntos sobre espionagem, ou um oficial da KGB. Acho que era um oficial da KGB, né? A estadia de uma semana dos filhos de Leto na Tchecoslováquia foi paga pelo MV tchecoslovaco, fora os bilhetes aéreos pagos pelos soviéticos. E o oficial Bacalá os acompanhou o tempo todo. Praga propôs também que o próprio Leto os acompanhasse, oferecendo cobrir totalmente os custos. Ele negou. No final do ano anterior, a central havia compreendido que a maneira utilizada até o momento para, entre aspas, trabalhar o figurante não trazia os resultados esperados. Os encontros eram irregulares e as informações às vezes surgiam, às vezes não. Nada era garantido. Até mesmo Moldin, que estava mais próximo do figurante, graças à amizade de Praga, não conseguiu muito. Em dezembro, Praga tentou modificar a falta de progresso na relação com Leto, aplicando um novo método. Dia 5, Moldin procurou o secretário de imprensa e, desta vez, não tentou adquirir nenhuma informação, esperando o que poderia vir dele. Porém, o próprio Moldin, em segredo, o encontro foi na sala de deliberação do governo e os dois estavam a sós. Transmitiu ao brasileiro a informação que, abre aspas, adquiriu, né, entre aspas, adquiriu dos órgãos apropriados em Praga. E ele estava lhe transmitindo com confiança absoluta. Tratava-se da intervenção dos Estados Unidos contra a escolha do delegado brasileiro para a Organização dos Estados Americanos. Moldin deu a entender que poderia entregar mais informações como essa e que o presidente poderia saber sua origem.
Durante o encontro de 3 de janeiro do ano seguinte, o oficial ficou sabendo que a sua informação chegara ao presidente ao mesmo dia em que Leto a recebera. O presidente reagira com seriedade e, ao saber quem era a fonte, demonstrou interesse em encontrar Moldin. A mudança no aproveitamento do figurante é confirmada pelo documento de 21 de fevereiro de 1964. É um documento de análise chamado, abre aspas, Canais para Políticos e Personalidades Importantes, fecha aspas, com o subtítulo Leto. Ele demonstra, em forma de perguntas e respostas, as possibilidades do DS Leto ser, entre aspas, um canal até o presidente. Abre aspas. Segunda pergunta. Já foi aprovado quando e qual resultado? Resposta. Por enquanto, foi aproveitado uma vez em 5 de dezembro de 1963 com um bom resultado. Terceira pergunta. Qual é a relação da pessoa conosco? Até que ponto foi verificada? Quais são as perspectivas de continuar a aproveitá-lo como canal? Resposta. A relação de Leto para conosco resulta das suas convicções progressistas e de suas relações pessoais para com o camarada Moldin. Foi verificado que realmente trabalha no Palácio Presidencial, que encontra o presidente todos os dias, que é uma pessoa influente dentro do círculo do presidente. A questão de seu aproveitamento seguinte com o canal está em andamento e será possível usar desta possibilidade como forma de atraí-lo para uma colaboração conosco. Quarta pergunta. A pessoa altamente situada saberá pelo canal que a informação vem de nós ou não saberá? Aí vem a resposta. A pessoa tá. Para conosco resulta a resposta. O presidente Goulart sabe que a informação vem de nosso funcionário, a quem, de acordo com a sua legalização, considera como funcionário diplomático de nossa embaixada. Sabe que ele faz isso por ordem de seus superiores. Quarta pergunta. Quais AO de influência seriam possíveis de realizar através deste canal? Aí a resposta. Através deste canal seria possível realizar aquelas questões ativas, através das quais pode-se chegar à conclusão que Goulart sabe que a iniciativa parte de nós. Ou seja, tratam-se de todas as operações da influência levando em conta as condições de funcionamento do nosso canal com Goulart. Fecha aspas. No último ponto deste questionário está frisado que as informações foram transmitidas oralmente. Em fevereiro, Moldin relatou a Praga que, em 24 de janeiro de 64, durante o coquetel aos delegados da CEPAL, teve oportunidade de conversar com Leto e, depois, com o próprio Jango. Mas, como a conversa ocorreu no meio da multidão, não houve nada significativo. O oficial garantiu ao DS que os seus filhos foram bem cuidados em Praga. Jango também falara ao oficial e declarou que gostaria de ir à Tchecoslováquia em maio, se possível. O oficial relatou que tinha dúvidas quanto a isso, pois na metade de maio, o presidente alemão, Luck, deveria vir ao Brasil em visita oficial. Leto completou, afirmando que por hora seria difícil falar sobre as datas exatas da viagem do presidente. O tempo demonstrou que tinha razão, mas o motivo não foi a agenda apertada ou a visita do chefe de Estado alemão. Em março, foi elaborado em Praga um memorando sobre o caso Leto, um documento que faz uma espécie de recapitulação do grau de trabalho, entre aspas, e conhecimento sobre o colaborador. A mudança do método de aproveitamento deste figurante foi canal, entre aspas, de informações ao presidente brasileiro
Vou repetir. A mudança do método de aproveitamento deste canal como figurante. A mudança do método de aproveitamento deste figurante como, entre aspas, canal de informações ao presidente brasileiro fora definitivamente aprovada. O memorando afirma que, com relação à eventual filiação de Leto ao PCB após 1946, ainda não existia nenhuma informação concreta. Presumia-se que, desde a procriação do partido em 1947, Leto deixara de prestar serviços. O autor do documento é o camarada Bacalar, que recapitulou as informações até aquele momento e afirmou que era pouco provável o figurante ainda ser membro do PCB, pois, abre aspas, é difícil supor que Goulart manteria consigo, como pessoa de confiança, alguém que soubesse ser membro do PCB. Segundo as, entre aspas, cadernetas de Prestes, anotações do secretário-geral do PCB, confiscada pelo DOPS após o golpe de Estado, Sabemos também que os comunistas reclamaram que Riffe lhes dificultava o acesso ao presidente. Assim, as teses dos funcionários da inteligência tchecoslovaca pareciam bastante corretas. Abre aspas. Mesmo assim, Leto continua a possuir convicções claramente progressistas. Fecham aspas. Afirmou o oficial do primeiro departamento, concluindo que somente uma motivação ideológica legitimaria uma colaboração, pois financeiramente Leto estava bem, segundo o memorando. Abre aspas. Com base a informações não verificadas, a situação financeira de Leto melhorou desde que ele começou a colaborar com Goulart, que sempre lhe conseguiu trabalho em empregos estatais onde, segundo o costume brasileiro, recebia o salário sem a necessidade de trabalhar. Também está situado da mesma maneira o seu filho mais velho, que, entre aspas, trabalha em um certo instituto de aposentadorias controlado pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Goulart. Fecha aspas. A seguir, o autor do memorando avalia objetivamente que os resultados da colaboração com ele foram até agora distintos, o que resulta da sua posição. Este estado, abre aspas, durou desde o começo do contato, no ano de 1961, até o final de 1963. Por isso, em dezembro de 1963, optamos por uma nova forma, ou seja, o aproveitamento de Leto como canal até Goulart. Esse método, por enquanto, foi aplicado somente uma vez, mas com um bom resultado, e serviu muito bem para a mudança de atitude de Leto para com a colaboração conosco. Fecha aspas. Bacalar afirma que aquela era a direção apropriada para uma futura colaboração. Sabemos que a suposição desmoronou não devido à má vontade de Leto em colaborar, mas por motivos completamente diferentes. Na pasta foi descrita a questão. No relatório de 11 de abril de 1964, Leto fora citado como um dos atingidos pelo ato institucional anunciado pelas novas autoridades e estava entre as 60 pessoas que tiveram seus direitos políticos cassados. Mais adiante, ficamos sabendo que Leto tentara ganhar asilo político dos tchecos, mas eles não concordaram. Preferiram que ele permanecesse no Uruguai, pois somente ali, com a emigração política, poderia ser útil para o serviço de inteligência. No fim das contas, o antigo secretário da imprensa do presidente viajou para a Iugoslávia e a Tchecoslováquia não o ajudou em nada, mesmo após o seu pedido de ajuda. Na documentação de Leto está descrita a decisão de arquivar sua pasta em outubro de 1964, justificando que, por ele não se unir ao trabalho da emigração política e estar recebendo ajuda das autoridades iugoslavas após o golpe, dificilmente continuaria a colaborar com o serviço tchecoslovaco. Leto já não era mais interessante para o serviço de inteligência.
Na época do governo de Jango, havia muitos colaboradores da STB entre as fileiras de políticos, economistas, jornalistas e intelectualistas em geral. Não vamos apresentar a todos aqui, mas neste capítulo é necessário voltar a atenção para outra figura importante daqueles tempos. Na mesma pasta em questão aparece um personagem apresentado com a seguinte descrição, abre aspas, Parlamento Brasileiro, deputado progressista do Partido Trabalhista Brasileiro, fecha aspas. Esse deputado fora primeiramente reconhecido pelos IS tchecoslovacos, né? Que prestaram atenção nele por ser político progressista. Atacado no parlamento por Carlos Lacerda. No final do ano de 1960, a Central enviou à Residentura uma recomendação para que reunissem o máximo de informações sobre ele. No início do ano seguinte, foi-lhe dado o codinome Cato. E a Residentura, mais informações, Almino Afonso, né? 34 anos, casado, provavelmente 2 filhos, deputado pelo PTB, estado do Amazonas. Fazia parte da FPN, Frente Parlamentar Nacionalista. Durante a campanha presidencial, apoiou o almirante Lott, pois este era apoiado financeiramente pelo empreendedor Gasperian, de quem Cato era advogado e recebia fundos para sua campanha eleitoral no Amazonas, onde praticamente não permaneceria. A Residentura definiu suas convicções políticas como progressistas e nacionalistas, mas não comunista. Pessoalmente, ele era amigável e, quando se tratava de forçar suas convicções, era consequente. Conhecia o agente tchecoslovaco desde a época em que era ativo no movimento estudantil. Também constavam informações sobre problemas de saúde. Estas informações, bastante detalhadas, foram entregues ao serviço de inteligência tchecoslovaco pelo agente Aragon, um colaborador secreto brasileiro que depois recebeu o codinome de Cano. Com base nesses dados, a Central decidiu que valia a pena, entre aspas, trabalhar o deputado. E a tarefa foi confiada ao camarada Bacalar. Em dezembro de 1960, o agente procurou o deputado na capital, entregou-lhe o cartão de visitas de um agente tchecoslovaco, que ele já conhecia. Ele levou de presente um livro desse mesmo agente. Mesmo que Cato não se lembrasse daquele conhecido, fingiu que lembrava e aceitou o presente. O contato estava estabelecido. Na época, Bacalar ainda não residia definitivamente na nova capital. E na visita seguinte, a Brasília, em janeiro de 1961, tentou mais uma vez encontrar o deputado. Porém, não teve sorte. Cato estava justamente em Cuba. Não sabemos de que maneira Bacalar conquistou a confiança do deputado. Mas, em dezembro de 61, as relações entre eles já eram relativamente próximas, pois em 30 de dezembro encontraram-se junto de suas esposas no apartamento de Cato. O oficial tcheco entregou flores à esposa do deputado e esse foi o único gasto relacionado ao encontro. Os espiões deveriam apontar os gastos à Central,